Mas falando aqui de economia, vamos começar falando eu acho que uma coisa acaba relacionada à outra, né? Mas a gente está vivendo um momento de revisões cada vez mais para cima do PIB. A inflação continua preocupando, né? A gente não sabe o quanto isso vai ser transitório ou não. Pelo ritmo do Banco Central, acredita-se que é transitório, mas eu não sei que momento que a gente tem que começar a ficar preocupado. Mas acho que o lado fiscal é o que começa a trazer um alento maior, né? Muito já tem se dito que vai ser o primeiro governo que vai entregar uma relação dívida-PIB menor para o próximo governo. Então, isso tudo acaba trazendo um conforto maior aí no lado econômico, que talvez até justifique esse movimento da Bolsa e do dólar no mês de maio. Mas como é que você está enxergando isso tudo? Já dá para dar ter uma avaliação de por que as coisas melhoraram tanto? Já é um motivo para ficar otimista? Como é que você está vendo? Olha, eu acho que, de fato, tudo isso está acontecendo, né? Então, começando pelo PIB, eu acho que, assim, o que a gente vê acontecendo no fiscal, que é estranhamente, eu acho que um dos nossos últimos textos, eu até prefiro a expressão que eu usei em inglês, porque eu falei, surpreendente, ironicamente, esse ano, o fiscal deve ser bearer of good news. Então, assim, não sei como isso aconteceu, né? Se viesse um alienígena, viesse no começo do ano, né? Na verdade, no final do ano passado, e viesse agora, ia falar o que está acontecendo. Então, acho que tudo começa, essa explicação começa na melhora da atividade. A gente teve, de fato, né, a partir do final do ano passado, o grande medo, né, o grande receio para a atividade econômica era aquele fiscal cliff, né, um abismo fiscal. Para onde a gente vai depois que acabarem todos esses programas de estímulo? Não só o auxílio emergencial, muita gente fala do auxílio emergencial, mas ele não veio sozinho, né? O Brasil gastou quase 8% do PIB em estímulos fiscais, monetários, né, então de diversas naturezas. Então, quando a gente fala de estímulos, a gente está falando do auxílio emergencial, do PRONEMP, que é aquele programa, né, de crédito subsidiado para as pequenas e médias empresas. Também teve o BEM, que foi aquele programa também para garantir, né, para ajudar a manutenção do emprego formal. Esses dois programas foram renovados, na verdade, esses 3 programas foram renovados, mas muito recentemente, né? O auxílio emergencial começou a ser pago em abril. Então, do final do ano passado, assim, de dezembro, até mais ou menos abril desse ano, o medo era que os dados mostrassem que, bom, agora, né, tinha um monte de estímulo, tirou, tudo caiu, a atividade caiu. Principalmente quando a gente teve o recrudescimento da pandemia, né, a piora da pandemia em mais ou menos meados de março, né, do meio para o final de março e em abril. Mas daí os dados do começo do ano, janeiro, fevereiro, aí começou a março, eles continuaram surpreendendo positivamente. Então, o que ficou claro é que, de fato, a economia brasileira teve uma resiliência muito maior do que muita gente esperava. Isso por uma confluência de fatores, né? Isso porque muitas empresas e pessoas começaram a se adaptar à realidade, né, da pandemia. Então, home office, ou mesmo, assim, eu acho que home office muito para a nossa realidade, né? Mas ontem mesmo eu fiz até um post no Instagram sobre isso, que assim, no Brasil, menos de 20% das pessoas têm a infraestrutura e a possibilidade de ter um home office. Essa é a realidade, se você vê, quem de fato fez isso foi menos de 10%. Então, assim, ainda é muito pequeno, perto de outro país ou do que poderia ser. Mas, além do home office, a gente teve muita adaptação mesmo, por exemplo, das próprias indústrias, das próprias empresas, lojas, então, né, com medidas de precaução ali, né, máscara e tudo mais, álcool gel, distanciamento. Então, isso foi um dos fatores. O outro fator que o Banco Central já vinha falando bastante o ano passado foi a poupança circunstancial e a poupança precaucional das famílias, principalmente as famílias aí mais ricas, né? Quando a gente fala rico, não é tio Patinhas rico, né? É assim, mais de 3 salários mínimos, infelizmente, no Brasil já é considerado, né, rico. Então, quando a gente vê que muitas dessas famílias tiveram uma poupança, guardaram dinheiro, né? Tanto por medo do que iria acontecer para frente, então uma poupança precaucional, ou também porque muito do que elas gastavam dinheiro normalmente, serviços, restaurante, viagem, ônibus, Uber, né, estava fechado, elas não estavam usando, então acabaram guardando um dinheiro. E
por último, a gente teve um boom de commodities, né? A gente está tendo um boom de commodities, as commodities estão super altas, então cada semana é uma, então tem semana que é a commodity agrícola, tem semana que é a commodity mineral, a gente está assim num patamar super elevado, e o Brasil não é só commodities, mas é bastante commodities, né? Então, se a gente olha para o agronegócio, ele representa aí quase 30% do PIB, né? Se a gente não falar só de agricultura, que é lá o setor, né, que está na divisão do IBGE, se a gente olha para o agronegócio que envolve indústria, que envolve serviço, que envolve toda uma cadeia de produção, isso é entre 25% e 30% do PIB, né, nos últimos anos. Ou seja, tudo isso contribuiu para que a gente tivesse uma atividade melhor do que o esperado nos primeiros meses do ano. E aí, como é que eu chego no fiscal nisso, né? A gente não pode esquecer que como é que a gente chega na dívida PIB, né? Como é que a gente chega no déficit primário, que é a diferença, basicamente o déficit primário é a diferença do quanto o governo arrecada e o quanto ele gasta, né? Então, se ele está gastando bastante, ele precisa arrecadar bastante para conseguir ter um número menos pior lá no final. E o que aconteceu é que desde o final do ano passado, a arrecadação vem surpreendendo para cima, né? Então, eu cobria, né, ali na equipe da XP, eu cobria a parte de contas públicas. Então, quando eu comecei, como eu falei, eu não trabalhava no mercado, então eu não fazia isso de projeção e modelagem. Então, no começo, eu achava que eu era muito ruim. Que eu falava, cara, eu não consigo acertar essa projeção de arrecadação. Então, assim, me demitam, tá tudo errado. E aí eu percebi que ninguém acertava, ninguém estava acertando. E aí, conversando com o pessoal do mercado, me falou, não, Raquel, não é você. Tá muito difícil de acertar, porque tá tudo surpreendendo, né? Surpreendendo para cima, desde o final do ano passado. E por quê? Muito porque a atividade estava vindo muito forte. E a natureza da atividade, né? Quem paga mais imposto relativamente no Brasil hoje é a indústria. Então, como foi uma recuperação muito levada por produção industrial e varejo, isso puxou muito a arrecadação. E esse ano já veio mais uma normalização até de serviços, começou a puxar muito também ICMS a nível estadual. Então, foi uma grande surpresa do lado da arrecadação. E aí, para finalizar, assim, a parte de fiscal, né, a gente teve a parte de arrecadação, que veio muito melhor do que o esperado, por causa da atividade, e aí tem a ajudinha da inflação, né, que é o que você comentou, a inflação está muito alta, né, a inflação está alta por motivos temporários que estão acontecendo no mundo inteiro, então, cadeia de produção, né, tem indústria que ficou fechada, indústria que abriu, tem uma cadeia de produção totalmente desequilibrada, commodities na lua, e o Brasil ainda com a cerejinha do bolo, que é a depreciação cambial, que ficou por muito tempo, né? A nossa moeda, a gente teve agora uma apreciação recente, mas por muito tempo a gente estava com a moeda, né, comendo poeira lá, comparado com os outros emergentes. Então, a gente tem a inflação das commodities com mais um pouquinho, que é o preço delas em dólar, e elas são aqui em real. Ou seja, que é aquele pass-through, que a gente chama em economia. Ou seja, a inflação bem alta também acaba beneficiando a arrecadação, né? Por quê? Porque tem ali, as empresas estão pagando mais pelos insumos, o imposto está incidindo sobre isso, elas estão pagando mais dinheiros, né? Então, acaba sendo, mesmo quando a gente deflaciona pelo IPCA, que é o principal índice aí ao consumidor, ele não mostra tanto isso, porque muito do que as empresas estão pagando de insumos não está sendo refletido no IPCA, e sim nos IPAs, né, que são os preços ao atacado, no GP da vida. Ou seja, inflação ajudando a arrecadação. E aí a inflação também ajuda no denominador, né? Quando a gente fala dívida sobre PIB, se o número de baixo é maior, o número final é menor, né? Então, se eu dividir 10 por 5 é 2, se eu dividir 10 por 10 é 1, né? Então, toda vez eu tenho que fazer essa conta na minha cabeça para saber se é menor ou maior o número final, assim, fico pensando. E aí, quando a gente pega o PIB nominal, que é o número que vai embaixo, a inflação, ela também ajuda esse número a aumentar. Então, tanto o crescimento do PIB, que hoje a gente está em 5,2%, a nossa projeção aqui na XP, quanto a própria inflação, leva o número de baixo a ficar maior. E aí a dívida foi diminuindo. É impressionante, a gente tinha uma projeção de dívida no ano passado, para esse ano, de 96%. Hoje está em 82,2%. Então, assim, e não estamos sozinhos nessa. De novo, não fui eu que errei na conta ali, posso ter errado um pouquinho, mas assim, não estamos sozinhos nessa. Então, de fato, é ajuda da inflação? É bastante ajuda da inflação. A gente, inclusive, no nosso último relatório, a gente fez um gráfico de decomposição que o pessoal adorou,
que muito da melhora vem do deflator do PIB, que é isso que, né, calcula o PIB nominal ali pela inflação, mas vai melhorar. Então, querendo ou não, a gente estava falando que a gente ia flertar com 100% do PIB, agora a gente está flertando abaixo dos 80%.